Às vezes, a verdade não chega com barulho, se ela simplesmente aparece na porta da sua casa. Você pode passar anos acreditando que conhece a própria vida, até o dia em que alguém bate na sua porta e muda tudo com poucas palavras. E talvez isso já tenha acontecido com você de alguma forma, se não exatamente igual, mas na sensação de descobrir que nem tudo era como parecia. Pessoas, histórias, lembranças, tudo pode ter um lado que você nunca viu. O problema é que a gente confia no que vê todos os dias e esquece que existem coisas que ficaram escondidas justamente por parecerem estáveis demais para serem questionadas. Se você gosta de histórias que fazem pensar e sentir ao mesmo tempo, vale prestar atenção até o fim, porque o que vem agora não é só uma história, é um espelho silencioso da vida. Agora presta atenção nessa história. Ela não esperava ninguém naquele fim de tarde. O dia tinha sido comum, quase cansativo demais para guardar qualquer detalhe na memória. A casa estava em silêncio, aquele tipo de silêncio que não incomoda, apenas acompanha. O tipo de silêncio que faz a gente acreditar que nada fora do previsto vai acontecer. Até que a campainha tocou. Não era uma entrega. Não era um vizinho pedindo algo emprestado. Havia algo diferente na forma como o som ecoou pela casa, como se carregasse uma urgência que não precisava ser explicada. Quando abriu a porta, viu um homem parado ali. Ele não sorriu. Não parecia perdido. Também não parecia agressivo. Era só sério. Carregava uma pasta antiga nas mãos e um olhar que parecia cansado de guardar algo por muito tempo. Ela perguntou se podia ajudar, tentando manter a calma de quem não quer imaginar histórias demais. E então ele disse o nome dela. Um nome que ele não deveria conhecer. O ar pareceu mudar de peso. Ele não entrou de imediato. Apenas entregou um envelope e disse uma frase simples. Eu precisava te encontrar antes que isso continuasse escondido. Ela poderia ter fechado a porta. Mas não fechou. Porque às vezes a curiosidade não é vontade, é instinto. Ela abriu o envelope ali mesmo, sem perceber que estava prendendo a respiração. Dentro havia documentos antigos, fotos amareladas e uma carta escrita à mão. E foi ali que a vida dela começou a mudar. O homem não era um estranho completo. Ele era alguém ligado ao passado da família dela, um passado que nunca tinha sido contado da forma certa. A carta falava de decisões antigas, de escolhas feitas em silêncio, de uma história que tinha sido dividida em pedaços para que ninguém precisasse lidar com ela inteira. E o mais difícil não era o conteúdo. Era o fato de que tudo fazia sentido demais. Coisas que antes pareciam pequenas coincidências agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que ela nunca soube que existia. O homem finalmente entrou. Sentou com cuidado, como quem sabe que não está apenas entrando em uma casa, mas em uma vida inteira. E então ele contou. Falou sobre vínculos que tinham sido escondidos. Sobre pessoas que existiam sem serem mencionadas. Sobre decisões tomadas por proteção, ou talvez por medo. E a cada frase, ela percebia algo desconfortável, e a história que ela acreditava viver não era mentira, mas também não era completa. E é aí que muita gente se perde. Porque quando a verdade não destrói tudo, ela confunde mais do que destrói. Ela perguntou por que aquilo estava vindo à tona só agora. E ele respondeu algo que ficou ecoando. Porque alguém sempre segura a verdade até não conseguir mais. O silêncio voltou a tomar conta da casa, mas agora era diferente. Não era mais conforto. Era transformação. Ela olhou para as fotos novamente. Rostos desconhecidos, mas com traços familiares demais para serem ignorados. E foi nesse momento que a dúvida mais difícil apareceu. O que fazemos quando descobrimos que nossa história não começou exatamente onde nos disseram? Porque não se trata só de entender o passado. Se trata de reorganizar tudo o que você acreditava sobre quem você é. O homem não exigiu nada. Não pediu resposta imediata. Ele apenas deixou a verdade ali, como alguém que entrega uma chave e sai sem explicar qual porta ela abre. E antes de ir embora,
disse algo que ela nunca esqueceu. Agora você decide o que fazer com isso. Mas ignorar não vai fazer desaparecer. A porta se fechou. Mas o som dela ecoou por muito mais tempo do que deveria. Ela ficou ali, parada, com o envelope na mão, percebendo que algumas visitas não mudam apenas o dia, mudam a forma como a gente olha para o próprio passado. E talvez o mais difícil não seja descobrir a verdade. Talvez o mais difícil seja aprender a viver depois dela. Porque nem toda verdade chega para destruir. Algumas chegam para reorganizar tudo por dentro, mesmo quando nada por fora parece diferente. E no fim, a pergunta que fica não é sobre o que foi revelado, mas sobre quem você se torna depois de descobrir algo que sempre esteve ali, esperando o momento certo para aparecer. Se essa história fez você pensar, vale refletir sobre como pequenas verdades mudam grandes caminhos. E você, se recebesse uma verdade assim na sua porta, teria coragem de ouvir até o fim?